iniciando mais um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai, Instrução dos Espíritos, Mundo de Expiações e de Provas. E nesse estudo, nós vamos analisar um texto psicografado por Santo Agostinho em 1862. Nesse texto, ele traz a visão de Santo Agostinho sobre a Terra, transmitida através da psicografia, onde ele pinta nosso planeta como um palco de aprendizado intenso. Ele nos mostra que a vida terrena, com as suas dificuldades e provações, é uma oportunidade para os espíritos evoluírem, quitando débitos de vidas passadas. A diversidade da população terrena, desde os que estão em estágios iniciais de evolução até os que foram exilados de outros mundos, ilustra a complexidade desse processo. O sofrimento, longe de ser um castigo arbitrário, serve como uma ferramenta para o progresso moral, impulsionando os espíritos a superarem suas imperfeições. Essa perspectiva ressalta a bondade divina, que transforma cada experiência, mesmo as mais dolorosas, em degraus na jornada da evolução espiritual. Tudo pronto? Então vamos iniciar o nosso estudo. Está rico, está bem legal. Espero que vocês aproveitem. Que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais? Pois basta observeis o em que habitais. Veja, Santo Agostinho aqui, ele está nos convidando a uma observação da Terra como um exemplo de um mundo de expiação, onde o sofrimento ele é presente. Na doutrina espírita, a Terra ela é classificada como um mundo de provas e expiações. E quando observamos o mundo ao nosso redor, podemos constatar a presença do sofrimento, da injustiça, da doença e de outras formas de dor, tanto física quanto moral. Essas experiências, embora dolorosas, são vistas como oportunidades para o desenvolvimento da paciência, da compaixão, do perdão e de outras virtudes essenciais para a evolução espiritual. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. Então veja, a doutrina espírita ela defende a ideia da reencarnação, onde os espíritos passam por múltiplas existências em diferentes mundos, acumulando experiências e aprendizados ao longo do tempo. Assim, a inteligência presente na humanidade seria fruto dessas experiências passadas e não um atributo recém-adquirido. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Veja aqui que Santo Agostinho ele está falando sobre habilidades e tendências inatas, as quais são vistas como um fruto do aprendizado em vidas passadas, o que reforça a crença na evolução espiritual através da reencarnação. Pessoas que demonstram aptidão para a música, para a matemática, para as artes, ou outras áreas do conhecimento desde cedo, sem terem tido contato prévio com elas, são exemplos dessas qualidades inatas. Além disso, traços de personalidade como bondade, compaixão, sensibilidade ou a tendência à introspecção também podem ser consideradas qualidades inatas. As habilidades e tendências que manifestamos ao nascer seriam, portanto, reflexo de conquistas e aprendizados obtidos em vidas anteriores. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral. Veja que os vícios humanos são interpretados como reflexos de imperfeições morais que necessitam de ser trabalhados. Um princípio central da doutrina espírita. Mas que vícios podem ser esses? São vícios que podem se manifestar de diversas formas. O egoísmo, o orgulho, a ganância, a inveja, o ódio, a violência, a intolerância. Posso ficar aqui citando vários, né?
Esses vícios, eles são vistos como uma tendência negativa e que acabam prejudicando o indivíduo e a sociedade como um todo. A doutrina espírita, ela oferece uma perspectiva de que a Terra é um mundo de expiações e provas, ou seja, um mundo onde os espíritos imperfeitos encarnam para evoluir. Por isso os colocou Deus no mundo ingrato, para expiarem aí suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Então veja que a Terra ela é vista como um local de expiação, onde os espíritos imperfeitos enfrentam dificuldades para evoluir. Isso reflete a visão espírita de que o sofrimento tem um propósito educativo. Na visão espírita, a ingratidão que o texto se refere não é um castigo arbitrário, mas sim um ambiente propício para o aprendizado e a evolução dos espíritos imperfeitos. As dificuldades da vida, como o trabalho árduo, as doenças, as perdas e as injustiças, elas são vistas como instrumentos de aprendizado e purificação. Através dessas experiências, os espíritos aprendem a desenvolver virtudes como a paciência, a humildade, a compaixão e o perdão. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam a Terra vão para aí em expiação. Olha que interessante, né, que Santo Agostinho está falando. Embora a Terra seja um mundo de provas e expiações, nem todos os espíritos que aqui encarnam estão necessariamente nesse processo. A doutrina espírita ensina que a Terra é um mundo de transição, onde espíritos imperfeitos encarnam para evoluir. No entanto, existem diferentes categorias de espíritos que habitam na Terra. Você pode ter espíritos em expiações, que são aqueles que estão aqui para pagar dívidas kármicas e aprender com as dificuldades da vida. Existem espíritos em missão, que são espíritos mais evoluídos, que encarnam na Terra para auxiliar o progresso da humanidade e vão trazer algum tipo de conhecimento, ensinamento, algum tipo de virtude. Espíritos que estão em aprendizado, que são espíritos que estão em diferentes estágios de evolução, buscando aprender e crescer com as experiências da vida na Terra. E espíritos que estão em estágios iniciais da evolução. Espíritos que as raças chamadas de selvagem são espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação. Então a doutrina espírita ela vai reconhecer a diversidade de espíritos que habitam a Terra, cada um com seu próprio caminho evolutivo. E essa compreensão ela vai nos convidar a ter mais compaixão e tolerância com as diferenças entre as pessoas, reconhecendo que cada uma está em seu próprio processo de aprendizagem. E Agostinho fala, ó, as raças, as que chamais selvagem, são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação para se desenvolverem pelo contato com os espíritos mais adiantados. Então veja que as raças menos desenvolvidas são vistas como espíritos em estágios iniciais da evolução, aprendendo com os mais avançados. Isto está em consonância com a ideia espírita de que há uma hierarquia de mundos espíritas. A doutrina espírita defende a ideia de que todos os espíritos são iguais em essência, mas que se encontram em diferentes estágios de evolução. Então, o texto aqui está mostrando essa diferença cultural sobre a ótica da evolução espiritual. Na visão espírita, os espíritos passam por diferentes estágios de evolução. E aqueles que habitam as culturas consideradas selvagens estariam em estado inicial de aprendizado. A infância aqui, que o texto se refere, né, está relacionado a um estágio de menor desenvolvimento moral e intelectual, não a uma condição de inferioridade. O contato com os espíritos mais adiantados seria uma oportunidade para os espíritos em estágio inicial aprenderem e evoluírem. Essa visão reforça a ideia de que a diversidade cultural é parte do plano divino para a evolução da humanidade.
Vêm depois as raças semi-civilizadas, constituídas desses mesmos espíritos em via de progresso. Ou seja, há estágios de evolução entre as raças, né, com espíritos progredindo gradualmente. Então, esse texto, essa parte do texto, ela está se referindo a grupos humanos que se encontram em estado de desenvolvimento cultural e social intermediário entre as chamadas raças selvagens e as civilizações mais avançadas. É importante ressaltar que a doutrina espírita ela busca explicar a diversidade humana sobre a ótica da evolução espiritual. E essa classificação não implica em superioridade ou inferioridade moral. As raças aqui ditas semi-civilizadas, elas representam um estágio intermediário dentro desse processo evolutivo, no qual os espíritos eles estão aprendendo a desenvolver sua capacidade intelectual e aprimorar o seu senso moral. Então, esse processo de aprendizado ele ocorre por meio das experiências na vida na Terra, do contato com outros espíritos e do desenvolvimento das virtudes. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra, que aí se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares, algumas das quais hão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Então veja que aqui Agostinho está chamando a atenção para o seguinte: a doutrina espírita ela vê a história da humanidade como um processo de evolução espiritual no qual os espíritos encarnam repetidamente na Terra para aprender e se aprimorar nesse caso, sendo considerados indígenas no sentido de terem suas origens no próprio planeta. Além disso, o texto está destacando a ideia de uma evolução gradual, contínua, ao longo de muitas encarnações para esses grupos humanos. A doutrina espírita ela ensina que os espíritos progridem em diferentes estágios de desenvolvimento. E a Terra, lógico, oferece um ambiente para esse aprendizado e aprimoramento. E ao longo do tempo, alguns desses grupos alcançam um alto nível de desenvolvimento intelectual, comparável ao dos povos considerados mais avançados. E esse progresso é visto como resultado do esforço e do aprendizado acumulado ao longo de múltiplas encarnações. Os espíritos em expiação, se nós podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Já tiveram noutros mundos, donde foram excluídos e em consequência da sua obstinação do mal e por se haverem constituídos em tais mundos, causa de perturbação para os bons. Então, o que o Santo Agostinho está dizendo é que esses espíritos que estão aqui na Terra, eles não são originários aqui da Terra, mas eles estão vindo de outros mundos. Esses espíritos cometeram erros graves em suas vidas passadas, em outros mundos, demonstrando uma persistência no mal. A obstinação no mal se refere à teimosia em praticar ações negativas, mesmo diante da oportunidade de aprendizado e arrependimento. Ou seja, esses mundos evoluíram, só que esses espíritos, pela insistência em continuar fazendo o mal, eles não podem continuar mais nesses mundos. Então, eles são trazidos para a Terra. E esses espíritos que reencarnam, eles recebem o título de exótico. Mas exótico por quê? Porque eles se sentem deslocados e que suas características e comportamentos podem destoar dos padrões predominantes aqui da Terra. Tiveram de ser degradados por algum tempo para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que estes últimos avancem,
pois que levam consigo inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos que lá adquiriram. Então veja que essa parte do texto está descrevendo que a encarnação na Terra ela é uma espécie de degredo, exílio, ou seja, um afastamento de mundos mais felizes e evoluídos. O propósito da encarnação desses espíritos é auxiliar no progresso dos espíritos menos evoluídos. Ou seja, ele estava no mundo caminhando para um mundo feliz. Só que esse cara ele não se encaixava, ele não queria acompanhar a evolução daquele mundo, ele persistia no mal. Só que ele já traz consigo o germe do desenvolvimento desse mundo. Então ele sai de lá e ele é trazido para a Terra para reencarnar aqui na Terra, para que ele possa alavancar os espíritos que aqui estão. Então veja, essa missão ela é vista como uma oportunidade de redenção e aprendizado para os espíritos degradados. Eles possuem um nível de inteligência e conhecimento superior adquiridos em vidas passadas. O germe do conhecimento está se referindo aqui à semente de sabedoria e virtudes que eles carregam consigo. Daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Então veja que, devido aos seus erros passados, esses espíritos necessitam passar por experiências de aprendizado e reparação, que são as chamadas punições. Lembrando que o espiritismo não considera a expiação como uma punição. Ela é uma forma de reeducar o espírito, fazer com que o espírito, ele através dessas passagens mais amargas, ele consiga desenvolver a capacidade de amar, a capacidade de ser menos egoísta, de ser mais prestativo, né? Então, essa afirmação, ela está sugerindo que esses espíritos que necessitam de expiação frequentemente reencarnam em contextos de maior desenvolvimento intelectual. Por isso mesmo, para essas raças, é que de mais amargor se revestem os infortúnios da vida. É que há nelas mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas, cujo senso moral se acham mais embotado. Então veja que aqui, os infortúnios da vida, ele está se referindo às dificuldades, o sofrimento, as provações que fazem parte das experiências humanas na Terra. A afirmação sugere que esses espíritos experimentam o sofrimento de forma mais intensa, devido à sua maior sensibilidade. Essa parte da frase, ela explica a causa do sofrimento mais intenso, a maior sensibilidade desses espíritos. A sensibilidade nesse contexto está se referindo à capacidade de sentir e perceber as emoções e os sofrimentos, tanto próprios quanto os alheios, de forma mais profunda. Essa maior sensibilidade os torna mais vulneráveis às contrariedades e desgostos da vida. Ou seja, os espíritos mais evoluídos intelectualmente, mais ainda imperfeitos moralmente, podem experimentar um sofrimento mais intenso, devido à sua maior sensibilidade. Quando a gente compara com espíritos em estágios iniciais da evolução, que habitam as chamadas raças primitivas, o senso moral embotado refere-se à menor capacidade de discernir entre o bem e o mal e à menor sensibilidade em relação às consequências de suas ações. Ou seja, devido a essa menor sensibilidade, esses espíritos mais atrasados experimentam o sofrimento de forma menos intensa. Esse sofrimento, no entanto, ele é visto como uma oportunidade de aprendizado e crescimento, e não como uma punição, e não como um castigo.
Esse tipo de sofrimento ele vai auxiliar esses espíritos a superar as suas imperfeições e promover o desenvolvimento de suas virtudes. A Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos com caráter comum, o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Então veja que a doutrina espírita ensina que a Terra é um mundo de transição, onde os espíritos imperfeitos encarnam para evoluir. Os mundos expiatórios, como a Terra, são caracterizados pela predominância do mal e do sofrimento que servem como instrumentos de aprendizado e purificação. A experiência na Terra visa auxiliar esses espíritos a desenvolverem virtudes como a humanidade, a paciência, a compaixão e o amor ao próximo. O texto ele reconhece que existem diversos tipos de mundos expiatórios, cada um com suas próprias características e desafios. A Terra é apenas um exemplo dentro dessa vasta gama de mundos. E a experiência da expiação pode variar significativamente de um mundo para outro. O propósito fundamental dos mundos expiatórios é de servir como um local de aprendizado e transformação para espíritos que se desviaram das leis divinas. No texto, a palavra exílio está sugerindo que esses espíritos foram afastados de mundos mais felizes devido às suas imperfeições, e a Terra oferece a eles a oportunidade de se redimirem. A expressão rebeldes à lei de Deus está se referindo a espíritos que se entregaram ao mal, prejudicando a si mesmo e aos outros. Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. Então veja que a dificuldade da vida na Terra são vistas como oportunidade para o desenvolvimento moral e intelectual. O texto ele aborda os desafios morais e sociais que os espíritos enfrentam na Terra decorrente das imperfeições dos próprios seres humanos, ou seja, a perversidade dos homens, que abrange uma variedade de comportamentos negativos, como o egoísmo, a violência, a injustiça, a intolerância. E esses desafios servem como oportunidade para o espírito aprender a desenvolver virtudes como paciência, tolerância, compaixão, perdão. A inclemência da natureza que o texto está se referindo, ele está relacionado aos fenômenos como os desastres naturais, doenças, fome e outras dificuldades materiais. Esses desafios servem como oportunidade para os espíritos desenvolverem a resiliência, a perseverança e a capacidade de superação. Destaca o propósito educativo desses desafios, que é o de promover o desenvolvimento integral dos espíritos. E assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então veja que o texto ele fecha mostrando que o sofrimento ele é visto como um instrumento de aprendizado e evolução, demonstrando que a bondade divina em permitir que os espíritos se redimam. A visão espírita de um Deus benevolente e justo, que não pune por vingança, mas sim com o objetivo de educar e auxiliar no progresso de seus filhos. A bondade divina, ela se manifesta na forma como o sofrimento é utilizado como ferramenta de aprendizado e transformação. O propósito educativo do sofrimento, ele não é um fim em si mesmo, mas sim um meio para alcançar um objetivo maior. O termo no texto, castigo, ele não deve ser interpretado como uma punição arbitrária, mas sim como uma consequência natural das ações passadas, de acordo com a lei da causa e efeito.
O progresso dos espíritos refere-se à evolução moral e intelectual, ao aprimoramento das virtudes e à superação das imperfeições.